Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Segundo Crônica, capítulo 20, versículo 20. Amém, igreja? Diz assim a palavra: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A palavra do Senhor para nós nessa noite, ele diz que crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Uma outra palavra que diz que até quando nós vamos oscilar para um lado ou para o outro. O que tem me inquietado meu coração, e eu acredito que também da igreja esses dias, são as questões, de um modo geral, que aflige o nosso coração. E aí vem uma pergunta a nós, como cristãos que conhecemos a palavra, fomos escolhidos pelo Senhor, porque se nós estamos aqui é porque o Senhor já nos escolheu, fazemos parte do povo de Deus. E a pergunta é: você tem uma perspectiva otimista ou pessimista da vida? Você tem uma perspectiva otimista ou pessimista da sua vida? Nós sabemos que o povo de Israel, que saiu do Egito e chegou até a fronteira de Canaã, lugar chamado Cádiz Barneia, e a partir daí enviaram 12 homens para olhar a terra de Canaã. E esses 12 homens estiveram fazendo um levantamento da situação para onde eles teriam que ir. E nós conhecemos que 10 desses homens que voltaram com uma palavra desanimadora. Eles foram pessimistas diante do que eles olharam e viram, e vieram muito pessimistas. Mas Josué e Caleb, 2, vieram com uma mensagem otimista a respeito daquilo que eles viram. Engraçado que eles foram no mesmo local, na mesma região, e fazer ali um levantamento. E aí, por que 2 foram otimistas e 10 foram pessimistas? Viram a mesma situação. Eles disseram que lá tinha homens
gigantes, era um lugar difícil de se conquistar. Eles ficaram temerosos, ficaram com medo, se retraíram e vieram desencorajados. Mas Josué e Caleb deu uma mensagem ao contrário. E se nós, hoje, que somos esse povo escolhido por Deus, esperando para entrar na terra prometida, que é a Nova Jerusalém, que é o céu. Estamos na expectativa de morar lá, porque Deus prometeu esse lugar para os seus. E nós somos o povo de Deus escolhido por Ele. E qual é a nossa perspectiva? Enquanto não chegar o momento de nós termos atravessar para o outro lado. O que nós temos visto nos dias de hoje, dentro do povo de Deus, existem aqueles que são pessimistas. Nós temos encontrado aqueles que são otimistas, mas uma grande parte, talvez uma grande maioria do povo de Deus estão pessimistas. E o que é uma pessoa pessimista? Ele tem a tendência para ver e julgar as coisas pelo lado desfavorável. E o que é uma pessoa otimista? Tem a tendência para apreciar todas as coisas pelo lado bom. Depende do olhar. Da maneira que vê, você vai ter a reação. E quando nós olhamos hoje, o que nos tem esmorecido a nossa vida de poder ser otimistas, corajosos no dia de hoje? Porque nós temos olhado e temos feito um levantamento da situação. E eu estava anotando aqui algumas coisas. Nesse relatório que nós fazemos, nós estamos encontrando hoje um mundo de violência, de assalto, de roubo, de crimes, drogas, álcool, vícios, guerras, doenças, prostituição, adultério, divórcio, conflitos familiares, filhos rebeldes, depressão, suicidas, homossexualismo, pecado, propinas em todo lugar, desânimo, tristeza, mendicância, fome no mundo, casamento gay, desamor, desespero, aflição, angústia, etc, etc, etc. Esse é o relatório atual. E que está fazendo com que muitos não sejam mais otimistas de acreditar que vai conseguir vencer a barreira e chegar no lugar que Deus te prometeu. Porque as pessoas hoje olham muito as circunstâncias da vida. Mas a palavra de Deus diz que nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. E se nós cremos, temos que ser otimistas. Porque existe para mim e para você uma promessa de Deus, e que Deus não volta atrás. Deus não muda a respeito de nós. Se você está aqui nessa noite, eu quero que você saia daqui nessa noite otimista. Apesar das circunstâncias que o mundo nos oferece. Momentos extremamente difíceis. Mas nós estamos firmados numa promessa de Deus que já fez por nós o que tinha que fazer. Nós temos que desfrutar daquilo que é nosso, por direito adquirido por Deus na pessoa de Jesus. Eu quero rapidamente dizer então que
eles estavam dizendo diretamente que não acreditavam nas promessas de Deus, porque o Senhor havia dito: vou lhe dar uma terra que mana leite e mel. O pessimista pergunta: de que adianta ter leite e mel se não posso entrar para experimentar? Ora, se Deus diz que vai nos dar uma terra que mana leite e mel, é porque Ele vai com você, vai comigo nessa caminhada. Eu não posso dizer aqui que eles então estavam pessimistas, porque eles disseram: o que adianta? Nós não conseguimos chegar lá. E hoje nós encontramos muita gente que já desistiram da caminhada e hoje estão sentados à beira do caminho, que não querem mais lutar. Estão doentes no corpo, na alma e no espírito. Não mais têm força para lutar. Existem muitas e muitas pessoas que hoje não acreditam mais na promessa de Deus. A falta de fé gerou uma grande crise. Eles disseram: existem gigantes, não podemos conquistá-la. Qual é o gigante que você tem que vencer no dia de hoje na tua vida? Todos nós temos gigante. Mas acontece que Golias, quando lutou com Davi, quando olhou para Golias, disse: ele é grande, ele é forte. Se eu for lutar com ele em igualdade de condições, ele vai me devorar. Mas Davi disse aquilo que nós temos que dizer: há gigantes, há dificuldade na tua vida, mas eu vou vencer, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou sozinho. Você não está sozinho, irmão. Porque se nós estivéssemos sozinhos, seríamos esmigalhados, destruídos, estraçalhados, porque não somos nada. Mas o Deus que está conosco, como diz a palavra, aqueles que estão em nós, é muito maior do que aquele que está com eles. Por isso que você tem que ser otimista, apesar das circunstâncias. Outra coisa, os filhos de Israel estavam declarando no que acreditavam. Estavam declarando aquilo que eles acreditavam. Eu pergunto: o que você anda declarando através da sua vida? Você é uma pessoa otimista quando conversa com as pessoas? Você transmite esperança, coragem, ânimo, determinação? Ou você é aquele crente murcho que não produz nada, seco, sem vida? Porque o crente que tem o Espírito Santo, e você tem, e se você tem, e eu sei que tem, você tem que ser otimista, porque você já é um vencedor. Você não vai vencer. A próxima palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Por que nós somos mais que vencedores? Porque vamos vencer todas. Porque todas que vierem nós vamos tirar de letra. Porque vai governar por nós. Quem luta por nós não somos nós, mas é aquele que está com você. Aquele que está com você vence. Por isso que muita gente hoje são caída, sem força, porque o Espírito Santo não está mais nele. Então, eles não conseguiam ter sucesso. E com isso passaram a dizer a célebre frase que tem acompanhado muitos crentes: nós não podemos, não dá para mim, é demais, esse fardo está muito pesado, está muito complicado, eu não vou aguentar. Quem diz que você não aguenta? Quem disse que você não pode? Quem disse isso? Não é o Espírito Santo. Quem está dizendo isso para o diabo, que diz para você que você não pode. E a Bíblia diz que tudo posso. Que jeito? Tudo posso. Naquele eu posso. E você pode. Você é capaz. Você é capaz. Porque Deus faz presente na tua vida. E daí,
eu não posso, mas meu grande e poderoso Deus tudo pode. Eu estou aqui na terra em missão em nome de Deus. Você tem que saber, irmão. Eu falo muito isso com as pessoas. Você foi escolhido, está sendo preparado, capacitado para uma missão. Você pensa que você está aqui apenas para fazer número, ou está aqui apenas para encher linguiça. Você tem uma missão estabelecida por Deus. Porque o Senhor diz que tudo que Ele faz com um propósito. Ele não fez você e a mim sem propósito. E se tem propósito, qual é o propósito? O propósito de Deus. Se você está dentro do projeto de Deus, glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui numa missão, você está numa missão. E você não pode ter medo de gigantes. Disse Jesus, tudo é possível. O quê? Ele disse, tudo é possível, aquele que crê. Então, se tudo é possível, esse tudo inclui o gigante. Essa dificuldade que você tem, esse problema que você tem, está incluído nesse tudo. Tudo é possível para aquele que crê. Eu creio porque Deus falou. Eu acredito naquilo que Deus falou, é verdade. Eu não estou chamando Deus de mentiroso. Então, nós temos aqui a visão de 12 homens comum. 12 homens comum, como eu e você. Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manda leite e mel, e nos dará a nós. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. O Senhor diz aqui em Números capítulo 14, de 6 a 9, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra que mana leite e mel. E como é que eu agrado o Senhor? Obedecendo e crendo na palavra. Porque o povo não entraram, esse povo não entraram por causa da rebeldia. Porque ele disse, não sejam rebeldes. Aquele povo que saiu do Egito para entrar na terra prometida, ficaram no deserto, morreram. Só entrou Josué e Caleb e os que nasceram no deserto. Por quê? Rebeldia. O crente rebelde é porque ele não crê na promessa. Ele está chamando Deus, ele duvida da promessa. Sei lá, eu não tenho a impressão que Deus acha que não é bem assim. Irmão, quando Jesus foi indagado por aquele homem que procurou Jesus para curar sua filha, e vieram com um mensageiro dizendo, não aborreça mais o mestre porque tua filha morreu. Acabou. E Jesus disse para ele, Jairo, não temas, crê somente. Não temas. Crê somente, Jairo. Deus está dizendo para nós, não tenha medo. Apenas creia na minha palavra. Aqui nós temos a visão de 2 homens de fé. A questão central é que homens comuns tendem a ser pessimistas. Mas os homens cheios de fé são otimistas.
nada abala. Será que nós somos otimistas diante de tudo? Temos medo de tudo? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, então, Deus está no controle, irmão, da tua vida? Então, durma sossegado. Durma com os anjos. Tende a enxergar o tamanho do problema isoladamente. Os pessimistas dizem assim: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Tende a espalhar o negativismo. As pessoas pessimistas espalham o terror. Tudo está ruim, vai ficar pior. Não tem jeito. Esse governo é um terror. O custo de vida, o desemprego, a doença, a mulher, o marido, o filho. O crente pessimista, ele mata muita gente. Mas o otimista dá vida aos que estão caídos. Levanta os que estão caídos. Eles tendem a exagerar. Eles disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Exagera demais. Tem gente que exagera demais aqui a situação. A coisa não é tão ruim, mas ele faz um carnaval e deixa todo mundo de cabelo em pé. Esse é o pessimista. Você precisa fugir da presença dessas pessoas, porque senão você morre de medo. Quando você não olha para Deus, todo obstáculo é grande. Você só enxerga gigante na terra. Vou repetir. Quando você não olha para Deus, todo obstáculo é grande. Você só enxerga gigante na terra. Tem gente que só vê coisa ruim. Tem coisa ruim? Tem. Mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Mas ele só vê coisa ruim. Esse é o coisa ruim. Sabe o que eles ganharam com essa falta de fé? Com seu pessimismo, com sua incredulidade? Justamente o que acreditaram. Não puderam entrar. O que eles declararam? Eu quero aquilo, se eles acreditavam, nós não podemos. E não entrou mesmo. Porque Deus sabe quando a gente acredita ou não. Porque o crente, de verdade, aquele que é cheio do Espírito Santo, não desiste nunca. Ele pode ficar abatido, mas não destruído. Ele pode ficar triste por uns dias, depois volta a ficar alegre. A nossa vida, Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição. Aflição é sofrimento, é dor, angústia. Mas tenham bom ânimo. Eu já venci para vocês. Aí eu fico descansado, porque o general é Cristo. Ele é o cara que vai na frente abrindo o caminho, e eu estou atrás. Se você não acompanhar ele, porque ele diz: aquele que quiser me seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e vem comigo. Agora, se você não for com ele, você pode esperar o que vai acontecer. Declare sempre otimismo. Mostre para Deus que você crê com as suas atitudes. Eles, que não seria possível, por isso receberam exatamente isso. Deus não permitiu que toda aquela geração entrasse na terra. Não valorizaram a promessa. Muitos estão pelo mundo, para o mundo de onde virão. Então, nós temos que acreditar, e porque eles não acreditaram que seria possível, nós temos que acreditar que é possível, porque quando você acredita que é possível, você não desiste. E quando você não acredita que é possível, você para. Você desiste, você para no meio do caminho.
Outra coisa, irmãos. Eu tenho um texto na Bíblia, em Marcos, que todo mundo conhece, que Jesus ensinou a exercitar na nossa fé. E ele diz o seguinte: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. E ele disse ainda mais no versículo 24: tudo que pedirdes em oração, crendo que recebereis, tê-lo-eis. Então eu não posso duvidar no meu coração, porque ele está dizendo aqui: se eu não duvidar no meu coração, mas eu tiver certeza, isso vai acontecer comigo. Quando eu olho para uma situação difícil, eu tenho que pensar e tenho que olhar o resultado disso lá na frente. Eu consigo enxergar e tento enxergar aquilo que a palavra de Deus diz, que fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que você não vê. Você não precisa ver, você precisa crer, porque fé é a certeza das coisas que você espera. O que você está esperando? E a convicção de um fato que eu ainda não vejo, mas posso ver pela fé a vitória lá na frente. Isso é fé. Isso é fé. Os otimistas são como Josué e Caleb. Aqui temos dois espias que trouxeram um relatório bem diferente. Não negaram que havia gigantes. Não, lá tem gigante. Tem mesmo. Ele disse: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, e é certo que venceremos. Ele disse: é certo que venceremos. Porque Deus havia prometido, Deus preparou tudo. Deus queria ver a fé deles. Deus quer ver a nossa fé. Quer ver a nossa atitude. Se é de otimista ou pessimista. Você tem gigante. Você tem gigante na sua vida, irmão? Não precisa levantar a mão, porque eu sei que todo mundo aqui tem gigante. Eu também tenho. E gigante, quando fala gigante, é coisa grande, é problema grande. E daí? O que nós temos que dizer então? Aí nós vamos para a Bíblia e diz aqui: o que é impossível para os homens é possível? Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Você não pode, mas Ele pode, irmão. Você não pode, eu também não posso, mas Ele pode, porque Ele diz que tudo que for impossível para você, para Ele é moleza. Ele tira de letra. Ele não abriu o Mar Vermelho. Era um gigante, e grande. Ele abriu um caminho asfaltado, porque ele disse atravessado de pé enxuto. Ele, quando faz, ele faz bem feito, até asfalto tinha. Você acredita nisso, irmão? Amém? Então por que você não diz que não tem fé, que Ele pode resolver o teu problema? Se eu acredito que Ele abriu o Mar Vermelho, Ele pode fazer qualquer coisa. Certo? Deus está falando isso para você que está aqui com um problema. Que veio para cá com a cabeça quente. O teu problema já está na agenda dele. Ele deixa para esperar que o momento certo Ele resolve. Ele está dando um tempo para ver como é que você vai reagir daqui para frente. Se você vai continuar crendo, você vai desistir. Se você continuar crendo, você pode esperar que vai acontecer o que você está esperando. Essa palavra para alguém aí que está precisando. E para mim também. Olhe as oportunidades em primeiro lugar.
Nós temos que olhar as oportunidades, irmãos. Deus nos dá oportunidade todo dia. Colocaram a fé para guiar a situação. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manda leite e mel. Nós temos que agradar ao Senhor. Podemos agradar o mundo e não agradamos a Deus. E nós sabemos como agradamos a Deus. Se o Senhor se agradar de nós. Ele está dizendo que se você me obedecer, você está me agradando. E aí, o teu lugar lá, já está marcado até o teu nome lá na cadeira que você vai sentar. Cadeira boa. Glória a Deus, irmão. Essa cadeira é boa. Fazem a sua parte diante de Deus. Somente não sejais rebeldes. Homens de fé trabalham ao lado de Deus. Não são guiados pelo medo. Veja a diferença de visão. Para o pessimista, seriam devorados como uma nuvem de gafanhotos. Agora a visão de Josué e Caleb, ele disse, eles serão devorados por nós como fosse pão. Olha bem a diferença. Os outros disseram, nós vamos ser devorados igual gafanhoto. Ele disse, nós vamos comer eles como ele fosse pão. Nós vamos devorar esse povo. Vamos passar por cima igual um rolo compressor. Valentia, irmão. Visão de fé. Estou terminando. Não tenho medo dessa terra. Declararam toda a dependência e a confiança em Deus. A processão deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenho medo, o Senhor está conosco. Note bem que em nenhum momento Josué e Caleb disseram que não existiam gigantes na terra. Todavia, só não se deixaram encher de pessimismo, isso lhe roubasse a sua fé. Esse pessimismo de muita gente tem roubado a sua fé e ele passa a não acreditar mais. Infelizmente, tem muita gente que estão se arrastando. Não estão nem mais de pé. Pelo pessimismo e a falta de coragem. Que Deus faça cair sobre a sua vida, a minha vida, a mesma unção que Ele deu a Josué e Caleb, uma unção graciosa de fé, de coragem e ousadia. Uma das coisas que nós precisamos ter, chama-se ousadia. O homem que não é ousado não chega a lugar nenhum. Eu só estou aqui na frente porque eu sou ousado, irmão. Não sou ousado, não sou ousado. Eu digo, eu vou lá, mas se o senhor não for comigo, eu não subo. Ele falou, pode ir que eu vou junto. Então, eu estou lá. Assim, quando você vai falar com alguém, deixa o Espírito Santo usar a tua boca. Porque ele precisa de boca para falar. Ele precisa de perna, precisa de braço. Ele usa você, usa a mim. Quando você falar acerca de gigantes, problemas, desafios que existem em sua vida, não fale com medo, fale com fé, determinação, confiança. Fala pensando no tamanho do Deus e não no tamanho do seu inimigo. Fale no tamanho do teu Deus e não no tamanho do seu problema. O teu Deus é muito maior do que o seu problema. O teu problema é uma cabeça de alfinete diante da grandiosidade de Deus. Vamos, antes de dar um relatório negativo, pessimista, desacreditado, pense em Deus, porque a fé sempre dará lugar a uma palavra otimista. Creia. Creia. E eu queria que você abrisse tua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 7, para terminar. Essa é a última palavra.
Apocalipse 7, versículo 23, aliás, 13, diz assim, presta bem atenção. E um dos anciãos me falou dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. E o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará os seus olhos toda lágrima. Esse é o lugar que Deus está prometendo para nós. Que eu sei que você e eu queremos ir para lá. Um lugar maravilhoso. Essa palavra mexe com as nossas estruturas. Porque quem já perdeu um ente querido e que tem certeza na salvação desse ente querido, sabe que ele pode estar lá. E eu e você também queremos estar lá um dia. Ele disse que esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que estão vindo da grande tribulação. Nós vivemos na tribulação, irmão, porque faz parte do mundo. Mas nós lavamos as nossas vestes sujas no sangue do Cordeiro. E é por isso que nós hoje, que estamos aqui, porque se estamos aqui, é porque Deus nos trouxe, Ele é que nos escolhe. Porque Ele disse que não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu. E se Ele te escolheu, você está aqui, Ele quer te levar para esse lugar. Então você guarda no teu coração. E não esqueça em nenhum momento que esse lugar é teu. Promessa de Deus para nós. E que você saia daqui otimista na tua vida. Não olhe as circunstâncias da vida. Porque se você olhar para as circunstâncias, você vai morrer de tédio, na miséria. Mas se você for otimista, e é isso que Deus quer de nós, otimismo, ação, determinação, coragem, ousadia, porque isso é que nos leva, porque nós provamos para Ele que nós acreditamos e por isso somos assim, porque estamos com Ele e Ele está conosco. É por isso que eu quero que você, nessa noite, não saia daqui da mesma forma que você entrou. Você tem problemas, eu tenho problemas. Mas eu tenho um Deus maior que o meu problema. E Ele vai resolver todos os nossos problemas no momento que Ele achar que deve ser resolvido. Porque é assim que Ele prometeu. Por isso, obrigado pela tua presença. Deus, nessa noite, quis falar com você e comigo. E eu creio que nós precisávamos de ouvir. Principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo. De muito pessimismo no mundo atual. Muito desespero. Muito choro, muita lágrima, muita fome e muita miséria. Mas nós somos um povo abençoado. E o mundo precisa de pessoas abençoadas como nós para abençoar aqueles. Porque se você se calar a tua voz, se você fechar a tua boca, aqueles não vão poder ouvir. Porque Deus quer te usar para poder fazer aquilo que Ele te mandou e para aquilo que Ele te colocou aqui. Que Deus te abençoe.